Então vamos lá. A gente viu na, a gente viu a última estrutura que a gente viu, que é a estrutura de repetição, ou de controle de iteração, né? A gente viu o comando while, onde aqui eu tenho uma condição. Na verdade, nós vamos ter mais exercícios dessa estrutura aqui, mas vamos dar uma parada nessa estrutura e vamos para a estrutura for, certo? O que que é a estrutura for? Tá? Então, tá bom? Tamo aí, pessoal do fundo? Então, o que que significa? For significa o quê? Para, tá? Aqui nós vamos ter lá para i, começando com zero, i menor que 10 e mais, tá? Então, o que que faz isso aqui? Ele é uma evolução da estrutura while, certo? Onde ele leva em consideração que eu já vou trabalhar de forma contadora, certo? Então, neste caso, ele vai pré-estipular que vai começar em zero e vai terminar no 9. A hora que chegar ao 10, ele não vai fazer, certo? Esse é o princípio da estrutura for. Então, vamos dizer assim, se levar em consideração que eu fosse calcular, ele tem algumas vantagens com relação à estrutura while, né? Qual que é a vantagem que ele tem? Ele tem um incremento automático. Como assim incremento automático? No while, nós temos que fazer o mais. Temos que fazer o contador ser mais um. O contador recebe contador mais um, né? E no for, ele tem o quê? Eu consigo fazer soma, vou fazer o programa inteiro, né? Include stdio.h, int main. Inclusive o for permite que eu faça, coloque int aqui dentro, ok? Então, vamos dizer lá, vou criar lá int soma recebe zero. E vou dizer que soma recebe soma mais i, certo? Aqui no caso teria que ser i mais um, porque somar zero não faz sentido, certo? Então vai fazer as somas de 1 até 10. Eu acho que tá ali. Uhum. Foi referente à segunda, terça e quarta. Aí na quinta eu tive que faltar. Segunda, terça e quarta da semana passada. E na quinta era a véspera de feriado. Hum, tá bom? Show. Tá. Então, o que que nós temos aqui? O for, ele faz o seguinte: cada vez que eu chegar até o end aqui, que é o fecha aqui, ele volta para o for e automaticamente incrementa o i. Aqui é a forma de incremento que ele vai fazer, certo?
Na realidade, eu posso dizer que ele vai fazer dessa forma, como eu posso dizer que ele começa em 10, enquanto ele for maior do que zero, eu também posso fazer o decremento. Em vez de ele somar, ele vai subtrair, certo? Então, vai decrementar de um em um. O for e o while são as estruturas que mais tem, vamos dizer, nós temos o while, mas temos o do while, que a gente ainda não viu, certo? Talvez a gente veja no próximo semestre, tá? Aí o for, ele leva em consideração o quê? Então, todos declarando aqui que int i vai começar com 10 e enquanto ele for maior que zero, ele vai decrementando. Então, aqui neste caso, daí eu não preciso colocar mais um. Uhum. Tem uma. Como é que é? Um aqui falando do senhor. O senhor não tem tempo hoje, não? Agora não. Não. Peço para marcar uma outra hora. É, quinta-feira ou sexta. Quinta-feira desse horário, mais cedo. Quinta-feira às 9, sexta-feira às 19. Beleza. Beleza? Obrigado. Nada. Então, o que que acontece? Voltando aqui, eu tenho uma estrutura que vai levar em consideração que eu vou fazer uma estrutura de repetição. Essa estrutura for, a gente diz que ela é especificamente contadora. Por que ela é contadora? Porque automaticamente ela tem esse incremento ou decremento, certo? Aqui, se eu fizer dessa forma, ou eu fizer for int i igual a zero e menor que 10 e fizer, quer dizer, aqui eu posso dizer que ele começa com um, né? Não precisa necessariamente dizer que começa com zero. Menor ou igual a 10 e mais, ele vai fazer a operação do mesmo jeito, certo? Então, vamos dizer lá, vou ter lá soma igual a soma mais i. E agora a gente começa a ver algumas outras situações novas do que é acumular. Na linguagem C, ele permite que eu coloque aqui mais igual. E daí eu posso omitir aqui, certo? Então, eu vou ter a situação de que eu posso ter uma variável declarada e essa variável ela pode ter, vamos dizer lá que seja um j, começa com zero. Eu posso em um dado momento colocar que se ele vai contar esse j, eu posso colocar j mais, que vai fazer o mesmo papel do j, recebe j aqui, esse cara aqui é igual a j mais um, ok? Tem o mesmo papel, né? O soma, esse aqui, é igual a soma mais i, certo? E ele tem variações que, por enquanto, vamos deixar assim, né? Mas aqui, por exemplo, faz diferença eu fazer soma, recebe soma mais i e soma igual mais i, certo? Que também pode ser feito, só que tem papéis diferentes. Então, para a gente não confundir, vamos trabalhar com esses caras aqui, beleza? Tanto se fosse fazer o J mais, quanto posso fazer o J menos, que é equivalente a J recebe J menos um, ok? São operações que também são válidas, né? No caso dessa questão, não faz sentido eu ter isso aqui, certo? É só para demonstrar o que é o papel dele. Qual que é a função, né? Então, é uma forma de você poder fazer operações quando tem repetições previamente, você sabe a quantidade que vai acontecer? Não foi assim que a gente viu? E tem situações que eu sei quantas vão acontecer, e tem situações que eu não sei quantas vão acontecer. Eu tenho que ter o flag, certo? Mas quando eu sei a quantidade, eu posso usar esse processo, certo?
ele vai fazer a operação do while, só que no while nosso tinha que colocar i, recebe i mais um. E eu tinha que colocar a condição lá no começo. Então, como sendo uma evolução da estrutura while, é um while que ele é feito especificamente para ser contador, só para contar uma quantidade de vezes que vai ser executado. E isso nós vamos usar bastante dentro do nosso processo de programação, ok? Então, o que que é o exemplo? Exemplo é isso aqui, ó. Eu vou ter aqui, esse cara é chamado de, a parte de cima da divisão, oi? Não, mas essa parte de cima da divisão é chamado de quê na matemática? Numerador. E a parte de baixo? Então vamos dizer assim, eu tenho aqui o numerador que varia de 2 em 2 e o denominador varia, né? Então, se eu fosse trabalhar para fazer esse programa, vamos dizer assim, vamos dizer que seja esse cara aqui, né? Então, eu vou ter um S. Quem quer argumento de entrada nessa questão? Quem quer argumento de saída? S. Neste caso, eu não tenho argumento de entrada. É uma série pré-estipulada, né? Mas eu posso ter casos que eu tenha argumento de entrada. Nessa questão D, quem seria argumento de entrada? O X. Nessa, o A. Então, eu tenho casos que eu não vou ter argumento de entrada, casos que eu só vou ter argumento de saída. Eu vou ter casos que eu tenho argumento de entrada, argumento de saída, né? Então, voltando aqui à nossa questão. Então, vamos dizer assim, se levar em consideração que eu tenho esse caso aqui para trabalhar, né, vou colocar aqui embaixo, né, eu vou ter ali, chamar somente de S, né, não tenho J, eu vou ter um numerador, que eu vou dizer que começa com 1, certo? E eu vou dizer que eu tenho um denominador, né, que eu vou tirar daqui o int daqui, vou chamar que o meu denominador, ele começa com o valor 1, certo? E ele vai chegar até 50. Tá? Enquanto for menor e for menor ou igual a 50, eu vou fazer. E vou fazer, não, aliás, e não, né? Quem que eu chamei? Quem que tem que seguir? Denominador. Então, enquanto o denominador for menor ou igual a 50, eu vou fazer o denominador mais. Ok? E vou fazer o quê? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que o meu S, vou dizer que meu S recebe o S mais numerador. Numerador o quê? Vocês estavam acordados na aula do Robson? Vou ligar o ar de volta. Não estava? Aham. Vamos acionar o modo edição? Aprenderam, né? Debaixo do ar fica mais seguro, né? 23, tá bom? Estava quanto? Perguntava quem estava na frente. Uns 20? Uns 17 aqui. Então, 17. Tá.
Então, fazemos numerador é 26. Então, 23. Ai, 26. 23, 24, 25, 26. Ela. É. É, aqui eu tenho S recebe S mais numerador. Aqui, ó. Nós temos essa sequência aqui, ó. Oi? Dividido por denominador. Fez sentido? Certo? Aí o denominador, ele está dentro do for. Se ele está dentro do for, ele vai fazer automaticamente, quer dizer, cada vez que chegar aqui, ele vai incrementar de um. Mas o numerador não vai fazer isso. O que que tem que acontecer com o numerador para ele resolver essa questão corretamente? Mais 2. E nós fazemos? Oi? Um igual a 1 mais 2. Certo? Aí dessa forma ele vai fazer o quê? Ele vai calcular esse. É difícil, acho. Ele vai calcular essa série, né? Que vai levar em consideração. Começa com 1 e 1, mas vai terminar 99 dividido por 50. Tranquilo? Né? E dessa forma eu consigo vir aqui e dar um print F %. Vai dar certo essa nossa conta ali? Quem acha que dá certo isso, levanta a mão. Só ele? Essa conta aí do S, da soma do cálculo de S. Ah, tem dois que levantam a mão. Desculpa. Pode baixar, mãe. Então não vai dar certo, né? Porque o que que o restante acha, então? O restante acha que não dá certo. Então, já que acha que não dá certo, Dylan, qual que é teu dia de aniversário? 21 de julho. Vamos pegar o 7 hoje, né? Senão 21 vai demorar muito. É, alguém, alguém explica por que que não vai dar certo? Fala. É, não é urgente, E daí? ele tinha que ser coisa de limite. Hum, ele vai dar. Ele não percebe. Hã? Mas vai dar dois certo. Aí vai dar certo. Se colocar assim do jeito que tá, vai dar errado. Acho que sim. Vai dar errado. Mas alguém concorda com ele? Posso chutar? Pode. Porque o registrador não pode ser zero. O denominador não pode ser zero. Mas o denominador começa com 1. Então chute. Aham. Não. Oi? A divisão de dois números inteiros. É o que ele falou, né? É isso? É isso que você tinha falado? É. Na verdade, ele vai fazer a conta, vai dar um resultado. Porque, vamos dizer assim, se eu pegar 1 dividido por 1, vai dar 1, certo? Não tem problema. 3 dividido por 2 vai dar 2 e sobra, só que vai dar 1 em vez de 1,5. Então, o resultado de S vai dar errado, mas ele vai dar um resultado. Só que o resultado que ele vai dar errado. Concorda? Acredita em mim?
Já testaram? Não. Como é que faz para fazer ele dar certo, mantendo o jeito que tá aqui? Hã? Não. Se colocar o S em float, vai continuar dando errado. Troca int por float. Tem- Hum, hum. Resolve daí? Vamos colocar aqui o return 0 e vamos fechar aqui e vamos ver se bate, né? Ixi. Nossa internet está no ritmo de férias ainda, final de feriado prolongado. Opa. Ah, tá. É, aqui teria que ser o D, né? Vai ficar do digital. Ó, deu um número. 50. Será que tá certo isso? Hã? Então, aí ele está considerando que vai de 1 até 50, certo? Todos os valores que vão ter, vai caber um aqui pelo menos, certo? Que o de baixo é menor que o de cima. Então sempre vai dar o resultado um, entendeu? Né? E fazendo a solução. Então vou trocar o int por float. Observe que neste caso em particular, dá a falsa impressão de que a coisa está certa. Deu um resultado, deu 50. Tá certo o resultado? Então. Nem sempre, porque ele dá um resultado, significa que a operação está correta, tá? Então, ó, mudamos de. Então, 95,50. Parece um pouco diferente do primeiro resultado, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado quando está fazendo o programa, porque ele deu o resultado, significa que está certo. Deu para entender o detalhe? Tranquilo? Beleza. Entenderam o código aqui? Deixa eu voltar aqui no. É que tá mais fácil de entender. Alguma coisa que poderia ser mudada no formato que eu passei agora? Não. A gente pode tirar aqui o S, recebe S aqui, e fazer a operação colocando o sinal de mais aqui, né? E o mesmo acontece aqui com o num. Posso tirar aqui esse camarada e fazer dessa forma aqui, ok? E dá o mesmo resultado, certo? Então, tem algumas simplificações que podem ser realizadas no código, ok? Então, eu tirei o S recebe S mais num dividido por DEM e coloquei mais igual S, mais igual num dividido por DEM. E aqui no lugar de num recebe num mais 2, eu coloquei num mais igual 2. Ele vai incrementando de 2 em 2, ok? Alguma dúvida?
Mesmo? Tranquilo? Tem teste de mesa nesse? Também tem. Então, vamos praticar. Eu fiz o A. A potência aqui no caso, vamos dizer assim, né? Se aqui eu tenho de 1 pulou para 3, aqui o que acontece? O numerador partiu de 2, foi para 4. Então o numerador começa com quanto? 2. E para o próximo termo ele faz o quê? Hã? Dobra. Mas o dobrar aqui no caso, mais especificamente, a gente quer dizer que ele vai fazer o quê? Multiplica por 2. Porque daí ele tem. Aí virou 4. Aí do 4 foi para 8. Então, ele vai de um termo para o outro, ele vai multiplicar por 2, certo? E aqui o denominador começou em 50 e foi decrementado, certo? Vai para 49, 48, 47 até 1. Ok? 37 vezes 38. Posso ter numerador 1, numerador 2, ou eu posso pegar o numerador e multiplicar por ele menos 1, ou mais 1. Depende do número que você começar. Ok? Vamos lá então? Quero teste de mesa até o quinto elemento. Hã? Sempre. Senão não faz? Hã? Ah, tem um outro caderno. Beleza. O que entrega e o que fica. Pode começar com o teste mesmo da letra A. Todo mundo consegue enxergar aí, nesse tamanho? Sim? Beleza. Não? Ixi. Você tem que pegar, não, Não, não. Tá bom? Sem problema. Faltou teste de mesa, né? fazendo. Pode. Aproveitaram bem? Feriadão? Descansaram bastante?
Energias revitalizadas? Ixi, esqueci de parar de gravar.